Oi, Soraya, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Boa Tudo noite. bem. Deixa eu só ver meu enquadramento. Oi? Deixa eu ver o enquadramento, tá legal? Ah, tá. E o meu, tá bom? Tá bom. Vou precisar daquela luz da Ana Cláudia, porque agora a gente vai fazer às 18 horas e aí acaba ficando, né, sem a luz do dia. É, a luz do Extras também, né? É, do Extras, perfeito, verdade. Olha, Nanda, tem vários convidados maravilhosos aí. Marcinha. A gente já agradece por vocês tirarem um tempinho para dialogar com a gente nesse momento, né? Com certeza. O Roosevelt. A escola Roosevelt tá falando também que já tem a luz. Da luz. Né? A Ana Cláudia já tá aí. Boa noite. Não tá muito escuro não, Soraya? Não, tá tranquilo. Não, tá bom. Tá, vou tentar afastar um pouquinho. É, Boa noite, pessoal. Ade, seja bem-vinda. A Ade vai ter uma reunião daqui a pouco no estado, mas veio prestigiar a gente antes. Isso. Muito bom. Vamos lá. 18 horas em ponto. Mudou aí a câmera, Mário. Ó, o Papo de Educador da Mione prestigiando a gente. O podcast sensacional. Dica que o Esdras falou também na outra live. Isso mesmo. Vamos então? Vamos começar a nossa live de hoje. Isso. Vamos lá. Boa noite a todos. Nós estamos aqui em mais um momento de diálogos entre educadores, diálogos entre professores. Eu sou a professora Soraya Aline, trabalho hoje na Rede Municipal de Educação. Nesse primeiro momento, eu e o Mário, nós estaremos aqui mediando esse início de conversa e hoje nós teremos 3 convidadas especiais falando um pouquinho sobre essa referência de formação de professores, de gestor, de sala de aula, né, uma interface pedagógica de como a gente pode indicar práticas pedagógicas mais significativas, não só nesse momento de ausência das aulas presenciais, mas como recurso para esse momento também. Mas o nosso objetivo maior é que isso se multiplique depois, né? Como que pode ser esse pós-pandemia, com práticas mais significativas, com situações em que a gente evidencie momentos de aprendizagem vivo, né, vivos para os alunos. Só para a gente recapitular um pouquinho as lives anteriores, nós tivemos os 2 últimos encontros falando exclusivamente sobre metodologias ativas. Na verdade, a live passada ela nasceu muito dessa motivação que a gente teve de vocês, dos feedbacks, né, de pessoas que quiseram mais e mais. Então a gente falou, vamos fazer a parte 2 do Metodologias Ativas. Isso. E o parte 2, ele teve um produto. A gente já fez a entrega do e-book falando um pouquinho sobre metodologias ativas e gamificação. Principalmente porque a gente entende que é necessário darmos continuidade nesse momento de estudos, de leituras. A gente indicou lá algumas referências teóricas, né? Colocamos lá alguns livros até para a gente refinar um pouquinho esse cardápio metodológico. Porque qual que é o olhar das metodologias ativas na nossa prática pedagógica? Basicamente, é tirar a centralidade do professor, mas não excluir o nosso papel nessa condução pedagógica. O nosso papel ele é tão importante quanto do aluno nesse processo de internalização de conhecimento. Mas a gente tira o olhar específico para o professor e a gente deixa isso muito a cargo do aluno, para pesquisar, para construir hipóteses, para se envolver muito mais naquele processo, né? Então, as metodologias ativas, elas vêm muito para cumprir essa função e acho que os nossos 2 colegas das últimas lives trouxeram exatamente esse olhar, né? A configuração teórica e principalmente a ativação prática da coisa, né? Como que é esse movimento, como que é esse protagonismo do aluno. A própria Luciana que falou muito sobre gamificação e trouxe lá esse olhar para os rankings, para as etapas. O Mari saiu e já volta, tá, gente? O ranking, as etapas, a gradação, os níveis. Então, esse olhar específico para a gente desconstruir muito de que é difícil, que na verdade é muito acessível e é possível sim, tá? Eu separei aqui uma frase que a gente recebeu de um participante na live anterior, que ele falou muito sobre metodologias de aprendizagem.
e aí fez uma leitura sobre a importância da sala de aula como espaço privilegiado para essas efetivas interações. E a gente entende sim que essa troca ela é fundamental em sala de aula, essa troca entre os pares, mas se no momento nós não estamos tendo essa troca na sala de aula presencial, como que a gente pode trazer isso de forma substancial para o ambiente virtual, para esse momento que a gente está aqui em isolamento, tá? Então, assim, só uma recapitulação e a gente vai dar continuidade agora falando de outras práticas. Muita inspiração é o que a gente tem para hoje, muitas ideias que já estão aí consolidadas, postas em práticas, né? São convidados que a gente já admira, com práticas que a gente já vê aí de ideias, de possibilidades que dá para a gente fazer também. E só citando, nós tivemos um sorteio na live anterior. E esse sorteio, nós tivemos 4 livros falando sobre ferramentas, estratégias pedagógicas e um outro livro da BNCC. Entramos em contato com as 4 vencedoras do sorteio. É só vocês encaminharem para a gente, ainda não tivemos essa devolutiva, tá, Mário? Mas no e-mail, respondendo lá o endereço, porque logo depois dessa quarentena a gente faz o envio do material. Tá? Isso, a gente pode até de repente, já que como nós ficamos muito no virtual, quem sabe a gente organiza um encontro presencial. Isso. Né? Dos participantes daquela live e as ganhadoras. A gente pode pensar nisso, né? Com certeza. E o diálogo sai aqui do virtual e vai para o presencial. Até porque a gente sabe que isso é uma troca que é fundamental mesmo, né? O Damione está perguntando se vai ter sorteio hoje. Hoje, a gente até tinha uma ideia que não se confirmou, mas a gente pode, até o final da live, tirar essa dúvida. Eu acho que a Ana Cláudia Torraca vai trazer uma novidade aí. Isso aí. Aguardar, né? A gente não garante o sorteio sempre, mas a gente garante um produto sempre ao final aí das nossas lives, tá? Isso. Então, vamos, né? A gente tem um tempo muito corrido, o tempo aqui da live, ele nos trai muito. Então, a gente já vai chamar a primeira convidada. Isso. Tá bom, antes de eu chamar, né, a nossa primeira convidada, eu queria rapidinho, antes de desligar, Soraya, falar, né, que quando a gente teve a ideia de promover essas lives, mais do que divulgar algum tipo de metodologia específica, mais do que trazer alguma divulgação ou, de repente, alguma apresentação, né, de algum recurso tecnológico, o nosso grande objetivo sempre foi contribuir para o repensar de novas práticas a partir de paradigmas pedagógicos diferenciados. Então, eu acho que esse é o grande mote das nossas discussões. Porque já ficou mais do que provado, né, que a tecnologia por si só, ela não vai mudar paradigmas, porque o processo de ensino-aprendizagem, ele requer nos mais profundas. E aí, como você é uma pessoa que estudou muito, estuda a BNCC, né, nos seus trabalhos como consultora pedagógica, você sempre levou, né, muitos apontamentos do que é a BNCC, por todas as questões que ela apresenta, o que ela aponta para a gente de possibilidades e de norte mesmo, né, para como a gente vai pensar a construção de conhecimento daqui para frente. Então, são 5 perguntas que eu sempre faço nas minhas reuniões com os coordenadores pedagógicos, na faculdade, que são questões centrais para qualquer pedagogo. Eu nem vou falar de pedagogo, vou falar de qualquer pessoa, professor, educador, né? Esdras entrou aí. Obrigado, Esdras. Isso. São 5 perguntas que vão balizar toda essa fala de hoje e todas as nossas falas enquanto professores, enquanto dinamizadores de conteúdo pedagógico. Primeiro, o que aprender? Então, quando a base chegou, isso colocou em xeque a questão do conteúdo versus habilidades. Então, a gente tem uma forma de pensar já paralela. Eu diria que é a descontinuidade dessa era do conteúdo por si só. Porque quando a base traz esse olhar para as habilidades e competências, né, e principalmente para esse fluxo ao longo lá dos componentes curriculares, a gente tem uma visão muito mais macro. Né? A gente não restringe ali para aquele ano específico, né? A gente vai ali numa contínua. É isso. Né? Então, o que
Para que eu vou ensinar? Então, aquela questão da reflexão crítica. Então, Sim. eu vou ensinar aquele determinado objeto de aprendizagem com uma intencionalidade específica e não porque eu preciso simplesmente cumprir por tabela, né, e tal. Como eu vou ensinar? E aí a gente entra na parte das metodologias ativas, exatamente, como o Esdras e a Luciana colocaram bem, né? Não necessariamente eu preciso de recursos tecnológicos, né? Uma simples arrumação, um simples planejamento. Uma dinâmica, como o Esdras colocando trouxe, né? o aluno no centro, eu já modifico. Como que eu posso promover redes de aprendizagem colaborativa, que é a questão da interdisciplinaridade, que é tão falado desde a época dos PCN, né? Mas a gente vê pouco isso colocado em prática. E como eu avalio esse aprendizado dentro desses novos termos, né? Então, para discutir alguns pontos que são riquíssimos, né? Isso aqui dá uma tese de doutorado e olha lá. Dá um diálogo infindável. Eu vou chamar a Ana para discutir com a gente. Quero mandar um beijo para todos os diretores da Oitava CREA e de todas as CREs do município do Rio, todos os educadores que estão aqui com a gente, professores, o pessoal da gerência de educação da Oitava CREA, Soninha. Tô vendo aí muita gente conhecida, o André, coordenador pedagógico, Leila, muita gente. A Eloá colocou aqui pra gente. Soma forças conosco nesse trabalho, né? Porque é um trabalho em rede. Quando a gente fala que nós estamos, apesar dessa live não ser uma live da rede, mas a gente trabalha em rede, né? E quando a gente fala que estamos em rede, é nessa perspectiva de em cada setor, em cada área, contribuindo, né, para que essa educação pública de qualidade que a gente tanto almeja aconteça, tá bom? Então, até mais tarde. Perfeito. Até daqui a pouco. Tá ótimo. Beijo para você. Vamos lá, agora eu vou chamar a Ana Cláudia Torraca, que é a nossa convidada, uma das nossas convidadas, para participar desse bate-papo conosco hoje, dessa live que vai trabalhar esses aspectos pedagógicos. Oi, Ana, boa noite. Oi, boa noite. Seja bem-vinda. Estou muito feliz. Quero agradecer pelo seu sim, por você ter, né, se disponibilizado a trocar com a gente, né, alguns conhecimentos. Você, enquanto pedagoga, membro do gabinete da Oitava CREA, do PSE, né, com uma vasta experiência em coordenação pedagógica e na gerência de educação. Então, acompanhando todo esse movimento, né, de atendimento educacional remoto. Então, eu acho que a gente pode contribuir, né, com algumas visões. E a gente gostaria de saber agora, né, as suas visões em termos de perspectivas de ensino-aprendizagem dentro desse nosso contexto. Obrigada, Mário, Soraya. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz, assim, vocês já sabem. Mas, para eu começar a falar, como vocês disseram, né, é a primeira vez que eu participo de uma live. Então, a comunicação é bem dinâmica. Isso. Para começar a falar, Mário, assim, uma breve apresentação, eu preciso falar do meu chão. Então, assim, e qual o plano de fundo de que eu vou falar, né? Que é o mesmo plano de fundo da live, que é o plano de fundo do aluno protagonista. Eu participo de muitas lives. Numa live que eu participei, do Thiago Gomide, um beijo. Acho que eu esqueci de mandar esse convite para ele, mas depois eu vou falar com ele. E ele falou, Ana, o que é aluno protagonista, Ana? Porque às vezes, para quem está fora da escola, se remete a um aluno, protagonismo é você fazer uma eleição de representantes e só. Então, hoje vocês vão ver, assim, a minha participação fala de duas coisas. De alimentar esperanças nesse tempo de crise e de ver o que é possível. O que é possível se fazer. Né? O que é possível para uma escola, não é possível para outra. O que é possível para um professor, não é possível para o outro. Para começar a falar, então, eu vou falar do meu chão. Meu chão é a escola Professor Darcy, é a escola Paulo Maranhão. Eu estou vendo muita gente aí. É a minha mãe, sabe que minha mãe é uma fã, né, Mari? Minha mãe sempre está acompanhando o nosso trabalho. O meu chão é a Oitava CREA, o meu chão é a 10ª, o meu chão é esse grupo de coordenadores pedagógicos, o meu chão são os meus pares.
E quando você me convidou, eu pensei no plano de fundo do que eu ia falar com a minha vivência, né, com a minha crença, e trazer esse chão que me constituiu. Eu falei, Mari, você me convidou, mas eu posso fazer um convite para 2 pessoas? E aí a minha fala agora, eu queria te dizer, eu não te falei antes, mas eu não convidei só 2 pessoas, eu convidei mais de 20 para falar. Só que aí eu fiz uma entrevista, eu fui jornalista esse tempo, Mário. Desde quando você me convidou, acho que foi no começo de março. Oi, Renzo, meu amigo. Mário, eu não vou biscoitar muito, só o Renzo aqui, Joy. E aí, quando você me convidou, eu comecei uma pesquisa muito grande mesmo. E a primeira coisa que eu pensei foi interfaces pedagógicas das atividades remotas. Primeiro dizer que a atividade remota não é uma alternativa, no momento é a única. Não há outra possibilidade, né? Tem outras possibilidades como é a EAD, mas que a gente não vai aqui discutir. A gente quer falar da possibilidade única que não é presencial, isso é um fato. Né? Então, assim, parar não é a solução, óbvio, a gente precisa continuar com esse vínculo com o nosso aluno e com os nossos pares. E nessas entrevistas que eu fiz, eu escolhi pessoas que me tocaram muito. Quando começou a pandemia, a primeira coisa que eu vi, eu não estava muito nervosa com a pandemia, eu estava assim, calma, isso vai, né? Quando eu vi que era muito difícil, Leila, um beijo. Quando eu vi que estava sendo muito difícil, um dia que você sabe que eu sou alegria em pessoa, vivo alegre, mas eu fiquei muito triste. Vi o noticiário, eu abri o Facebook e eu vou falar das interfaces começando pelo gestor, pelo diretor. Quando eu abri o Facebook, eu vi um vídeo da professora Jane, diretora da Escola Municipal Senador Camará. A diretora Jane, ela gravou um vídeo que dizia assim, vai passar, ela levantava uma folhinha assim, oi, eu sou a diretora Jane, isso vai passar. Mário, quando a professora Jane, diretora de uma escola, falou aquilo, me deu uma esperança, eu fiquei pensando, que vínculo é esse que a gente tem com o diretor da nossa escola? Que papel é esse estar à frente de um grupo, estar na gerência de um espaço que não é só prédio? Porque a escola existe, a escola está atuante, a escola existe, a escola não é um prédio, lá que eu dizia Paulo Freire naquele texto lindo que eu amo fazer referência. Aí a Jane vai passar, beijo Jane. Quando a Jane falou aquilo, realmente me deu um gás. E aí eu quero falar um pouquinho da experiência da Jane. Eu entrei em contato bem rapidamente de questões de gestão. A Jane gravou um áudio que vazou, tá? O áudio vazou, eu recebi, dizendo para a equipe dela de gestora, de coordenadora e adjunta. A gente não pode parar, a gente tem que continuar, a gente tem que ter um vínculo com o nosso aluno, a gente tem que buscar. Assim como a Jane, eu vi esse vídeo, aí eu até comentei com você. Nossa, Mário, a Juliana, eu não conheço pessoalmente, uma professora, e ela tá botando muito vídeo. E aí eu conversei com Simone da Álvaro Alvim, vi o vídeo da Leila também, e vi como gestão. Ali na gestão da Álvaro Alvim, eu estou trazendo assim, experiências positivas que me tocaram, mas nós temos várias. A Leila, ela foi uma gestora, junto com a Simone, com a adjunta dela, a Sheila, que elas deram uma abertura para a equipe, de onde nasce e surge uma líder desse processo, que não necessariamente vai ser a diretora. Não necessariamente a diretora domina a internet, domina essa linguagem, ou consegue dinamizar sozinha. Sozinha ninguém consegue. Né? Então, quando eu te falei que eu trouxe mais de 20 pessoas, não sei quantas escolas aqui comigo hoje, é por isso. Porque sozinha eu não vou para lugar nenhum. Então, você dá abertura para que talentos surjam, porque na crise sempre surge o melhor de cada um. Então, nessa interface da gestão, eu trouxe esses 2 exemplos. Em matéria de gerar uma política pública, Renzo, o coronavírus vai acabar sim, mas eu não posso te prometer que é em maio. Beijo.
pública, de pessoas que estão mais à frente, eu te digo, meu amigo, que a sua live, eu sei como surgiu, a gente estava junto, mas me inspirou e inspirou muita gente. E não é o momento agora da gente ficar, mas foi fulana que fez, quem inventou. Poxa, mas a Juliana fez esse vídeo, eu vou fazer também? Vai fazer. Porque a gente está vivendo cada vez mais em rede, ficou claro. E foi essa proposta aqui hoje, de a gente estar conectado. Então, eu não podia falar sozinha, eu tinha que estar conectada. Quando eu abri o Face novamente, que o Face, né, virou a minha vida, vocês sabem, já era, mas ficou mais. Eu vi um vídeo, a hashtag compartilha uma aula, que foi o quê? Iniciativa. Então, assim, eu queria dividir minha fala em 3 partes. Liderança positiva, iniciativa e criatividade. Porque em momentos de crise, a criatividade, assim, como você falou, já não é de hoje que a gente discute muitos desses assuntos. Mas a criatividade nesse tempo, ela se faz fundamental. E a hashtag compartilha uma aula, foi logo imediatamente, e os professores da rede compraram a ideia. Então, isso foi uma coisa que me emocionou. Foi logo assim, né, na mesma semana, e as escolas já fazendo. Óbvio, Mário, que eu estou falando de interfaces pedagógicas e de realidades diferentes. A gente só tem, assim, a pergunta que eu fiz lá no infográfico foi coisas possíveis. A gente só pode fazer o que é possível para a nossa realidade. E dentro de uma escola, nessas entrevistas que eu estou chamando de mentorias, que a gente vem conversando, eu tenho visto que dentro da mesma escola, cada professora conseguiu fazer de um jeito. Então, na parte das professoras, uma coisa que me chamou a atenção foi o primeiro vídeo que eu recebi da escola do meu filho. Eu acho que quando uma mãe recebe um vídeo desse, eu te passei, você se emocionou. Quando uma mãe recebe um vídeo desse, a gente vê assim, eu não sou blogueira. Eu tô aqui, gente, com um tripé, eu ganhei hoje, tá? Não me pergunte como eu consegui comprar um tripé com ring light, porque a gente não é blogueira. Mas a gente tem que investir no nosso melhor. Óbvio, dentro das possibilidades de cada um. Porque, assim, a gente estava vendo uma live do CNF que a Maria Helena, professora, representante, conselheira, disse: a educação pública, ela sempre reproduziu as desigualdades sociais. Então, não vai ser na crise que vai ser, né, aquilo ideal. A nossa busca por uma educação pública de qualidade, ela está baseada na utopia que a gente tem, na nossa crença, né, de uma inclusão cada vez maior, né? Cada vez mais o desafio é ser para todos. E aí, na parte das professoras, o que eu vi depois que eu recebi os vídeos das professoras do meu filho? Mário, tá com tempo? Acabou o tempo? 10 minutos? Tô acabando, então, porque eu tô falando das professoras, elas vão entrar, tá? Isso, beleza. Tá? Quando eu recebi o vídeo da escola do meu filho, das professoras, eu me emocionei, porque a gente viu a magnitude dessa crise. E aí eu vendo as professoras, eu vi a Silane transformando a sala dela, a Silane do Gilberto Freire, numa sala de aula, ela tem bebê, sabe? Coisas assim que a gente não esperava. Eu vi Juliana, botou o marido para trabalhar, virou um escritório para ajudar a escola. Na interface da coordenação pedagógica, eu trouxe a Sueli hoje, né, para conversar junto com a gente, mas eu vi muitas coordenadoras assim. A primeira que eu vi, a Renatinha da Paula Maranhão, primeira semana, ela, gente, vamos lá pro grupo, vamos nos inscrever no curso. Sabe aquela liderança que eu sempre falo? Aquela liderança positiva, mas ao mesmo tempo uma autoridade pedagógica de você fazer o que você tem que fazer, o que tem que ser feito. Então a Renata me emocionou. Marcinha, da Engenheiro Lafayette, Escola Municipal Ayrton Senna. Por que eu falei das duas juntos? Engenheiro Lafayette e Ayrton Senna foram duas que eu conversei. Para eu passar a fala para as meninas, tem uma coisa que eu não falei ainda. Nessa crise, a gente viu o quanto é importante a parceria da família com a escola. Nessas duas escolas, os grupos de WhatsApp, os planejamentos e as aulas estão acontecendo todos os dias.
grupos administrados por mães representantes. A professora nem está no grupo, ela passa para a mãe representante administra. Na Engenheiro tem um grupo de WhatsApp do Grêmio. O Grêmio, um aluno de 6º ano, está fazendo campanhas para arrecadar alimentos para quem não tem nesse período. Já estão pensando no pós-pandemia, os alunos do 6º ano e do 5º do Grêmio da Engenheiro. Já estão fazendo ações, planejando para quando voltar, sabe? São coisas assim, eu tenho muita coisa, Mário, mas depois eu vou colocar. Então, eu vou passar para as professoras. No quesito professoras, deixa eu ver se eu esqueci. Professores da Presidente Roosevelt. Conteúdo de qualidade, os vídeos deles não são vídeos de conteúdo, assim como eu trago o nosso plano de fundo na crença do que não é momento, né? É momento de se repensar esse conteúdo. São vídeos de qualidade falando de autoestima, falando de alimentação para os adolescentes. Roosevelt, Escola Professor Ivone, meu querido EMOC. O EMOC está lançando desafios envolvendo a família. Então, que são coisas muito possíveis. O rap foi uma coisa que me emocionou, assim como a hashtag Esperançar. O rap aconteceu, assim, lindamente. Para encerrar, eu vou falar com vocês que tem coisas, assim, que são muito simples, de professor. Tem um vídeo que os professores da rede fizeram e foi uma hashtag que eu vou colocar nos stories depois de acabar, com várias professoras de várias três, elas gravaram um vídeo, elas têm uma rede de contato que se fortaleceu, mais ainda após a pandemia. Eloá tá aí, beijo, Diário da Mari, são perfis pedagógicos, e ela disse, Ana, eu não conheço nenhum da 8ª CRE, mas eu tenho certeza que após essa live vão ter perfis pedagógicos, assim como o da Juliana, da Sueli, e outros que às vezes eu posso não conhecer. Então, um beijo, menina da rede de professores SNE. A hashtag vai ficar lá no meu stories aqui, para todo mundo seguir. Mário, desculpa, eu tenho muita coisa para falar, mas eu vou terminar falando uma coisa. A Neilda está... Pensar o agora e o amanhã é fundamental pela preservação da qualidade da educação pública. Mas não pensa muito no amanhã não hoje, gente. Vamos nos alimentar de esperança, tá? Educadores interessados já é uma bela demonstração de fé. Obrigada. Um beijo, Mário. Desculpinha. A gente sempre fica com vontade de falar mais, né? E de ter mais tempo. Porém, a gente tem essa limitação. É proibido caminhar sozinho. Isso aí. E aí, Ana, só para ressaltar, como você falou do rap, é o projeto Rima, Arte e Poesia, que tenta valorizar, né, a estética, a poesia. É um projeto da Ruth, da Neilda, da 8ª CRE. E agora, na quarta-feira, ele vai acontecer pelas redes sociais, na hashtag rap, ok? Mário, a Eliana da Corsina, eu falei hoje, me emocionei. Eu queria trazer essa experiência aqui. Eliana já podia se aposentar, mas maravilhosa. Sabe o que ela me falou hoje? Ana, no meu 4º ano eu atendo no WhatsApp todos os dias. Falei, tem grupo, Eliana? Não, Ana. Eu atendo os 37, porque só uma que eu não consigo contar, porque eu acho que se mudou, individual no WhatsApp. Eu falei, eu tenho que levar essa experiência. Assim, gente, é o que é possível. Isso não seria possível para mim, na minha realidade. Mas foi possível para ela, na escola dela todo mundo não consegue fazer assim, né? Algumas sim, mas Eliana, beijo, amei conversar com você. Me alimentou muito de esperança. Muito bacana. Ana, muito obrigado por essa sua visão, né, de fora, mais institucional, em relação a esse movimento que tem acontecido, não só na 8ª CRE, mas na rede como um todo. Muito obrigado, um beijo. Vou chamar agora a Juliana, ok? Para falar um pouquinho com a gente. Obrigado. Juliana, seja bem-vinda. Juliana é a professora do 6º ano Carioca. É um projeto da nossa secretaria que trabalha como professor generalista no 6º ano. Ela já tem uma vasta experiência nesse projeto e não só por conta da pandemia, mas ela sempre, né, tem desenvolvido aí ótimas práticas pedagógicas e hoje, né, neste contexto, ela também, né, pensou e está desenvolvendo
muita coisa bacana. Então agora, né, ouvimos uma pedagoga que está no nível intermediário, numa parte gerencial, e agora vamos ouvir uma professora, né, de sala de aula que está vivenciando, né, toda essa situação de atendimento remoto. E aí, Ju, boa noite, conta pra gente como é que tá sendo essa experiência. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite da Ana, de todos vocês. Está sendo muito bom. Estão me ouvindo? Me ouvem Sim. Bem? Inicialmente, foi uma decisão difícil, né? Porque com a pandemia a gente teve que se modificar e incluir coisas que a gente não esperava fazer em 2020, mas é uma mudança para todo mundo. Né? A gente começou com uma organização de equipe, né? Como a Ana falou, a Leila, a Sheila, a equipe da Álvaro Alvim, nós somos pessoas muito conectadas e elas me deram uma abertura por eu ter essa facilidade com a tecnologia, vamos dizer assim. E aí começamos um planejamento padrão, unificado, para passar uma situação de calma, de profissionalismo, de organização, que é muito importante nesse momento. Então, foi feita uma organização por anos. Nós temos os subgrupos, que a gente já chama de subambientes, né, na escola pública agora, porque a gente está trabalhando com subambientes em que cada professor da sua escola, né, no nosso caso lá, tem o seu grupo de WhatsApp, tá? A gente planeja com uma linguagem única, uma linguagem assertiva que vai atender esse pai, tá? Porque a gente está fazendo um grupo de pais, então a gente tem que ter noção de que a gente está falando de trabalhar com responsáveis e com o aluno, né? Então é diferente a fala e a linguagem do que a gente vai falar em relação a um aluno apenas, né? Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, a forma que a gente fala para atingir esse público. Outra coisa que a gente está fazendo é links do material complementar, a gente utiliza no nosso planejamento. A gente alimenta a página da escola, que foi muito importante. Então, quer dizer, hoje em dia não dá mais para ter uma escola sem uma página, né? Então, todas as escolas estão se mobilizando. Nós já tínhamos essa página, mas agora ela é alimentada muito mais com informações, tanto de ações de educação física, artes e inglês, sala de leitura, como com as atividades comuns de cada ano. A gente está tentando fazer, como a Ana falou, práticas mais significativas. E como tem se falado muito de metodologia ativa, o que eu falo sempre, se você já trabalha com metodologia ativa na sua sala de aula, se você já tem uma prática individualizada, você vai ter mais facilidade em estar trabalhando nesse momento. Não é que seja mais fácil, você tem mais facilidade. Né? Por quê? Porque você tem um movimento já diferenciado. Você trabalha em grupos, você trabalha com jogos, você trabalha com perguntas, você trabalha com o aluno mais protagonista. Então, você joga uma determinada ação e ele te traz 3 vezes mais daquilo que você esperava por ele. Então, isso que é importante, né? A gente trabalhar esse aluno e esperar dele muito mais do que a gente possa imaginar que ele pode. E ele pode, vocês vão ver que ele pode. E aí, a gente trabalhou com o uso das hashtags. Eu criei 2 hashtags específicas, que é compartilhe sua tarefa e fotografe sua atividade. Somos todos Álvaro Alvim, somos todos SME. E aí, com essas hashtags, você movimenta a rede, né? Porque nós somos uma rede. Então, a gente movimenta com o uso das hashtags, verificar onde está o alcance desse aluno, ou seja, se ele está praticando essas atividades, é um feedback, porque ele faz as atividades que a gente chama de desafios. A gente iniciou com desafios semanais, ou desafios na página da escola e na minha página profissional, tanto no Instagram como no Face. E com esses desafios, você fomenta no aluno a criatividade, querer fazer, né? Eu faço. E quem não quer ter, né, a sua foto postada nas redes sociais? Então, a gente tem todo um padrão de foto, né, para preservar a informação daquele aluno, para que ele seja vinculado à nossa escola, né? E nós temos mais de 300 fotos. Eu até vou mostrar aqui atrás, eu não sei se dá para ver. Acho que dá, né? A gente tem mais de 5 painéis iguais a esse, que vai ser também uma devolutiva, que no primeiro dia do retorno, todos os pais vão ver as fotos dos seus filhos lá, do todo o trabalho que está sendo realizado. Eu acho isso muito importante, esse agradecimento aos responsáveis. Então, é importante você ver nas suas redes sociais, mas a gente vai fazer um grande painel de agradecimento a esses pais. Vai ser muito legal. E essa questão, Ju, do retorno é muito importante pensar também no pós-pandemia, né? Não dá pra gente chegar no primeiro dia, voltou, ter aula, acabou. Não. Isso. Como a gente vai trabalhar o socioemocional dessa família e desses alunos nesse retorno. Muito bem pensado. Isso aí. E todo o acolhimento que a gente está fazendo, ele é até mais importante do que o próprio
conhecimento. Porque isso. A gente vai sair mais conectado com essa família, mais conectado com esse aluno, mais conectado com essa equipe. A importância da gente estar em casa, mas estar conectado, o nome já diz rede, é importantíssimo para que a gente tenha valor no que a gente está fazendo, né? Valor pelo que o aluno está fazendo e valorizar o que a gente está fazendo, porque a gente não tem outra alternativa. A alternativa é essa, não temos outra. É estar online, trabalhando com o aluno, tirando as dúvidas no privado, recebendo as fotos, compartilhando as dúvidas. Então, isso está sendo uma aprendizagem para todos, não só para o aluno, para o professor, para também o responsável, para também a equipe pedagógica. Como que a gente faz para motivar esses alunos? Como faz para buscar mais? Eu tenho no meu grupo com a Líria, que é a professora do sexto ano também, 100% dos alunos, mas a gente não atinge todo mundo ao mesmo tempo, mas a gente continua tentando. E aí, o que acontece com as redes sociais? Ela funciona como um portfólio virtual, né, Mário? Isso. Porque você tem um portfólio virtual. Então, o @ professora Juliana Cardoso e meu Facebook Juliana, ele gera para mim um portfólio virtual, ele gera para a escola, que é a página da escola, um compromisso ali de corrida, né, de comprometimento de ver tudo que está sendo feito. Eu acho isso importante. Então, o pai tem abertura para olhar e ver tudo que está acontecendo. Eu acho isso muito legal. Então, a informação é para todos que conseguem estar ali naquele momento. E eu faço um portfólio escrito, que eu já faço todo ano. É uma prática minha, tá? E que eu já faço todo final de ano. Eu pego um colossete de professor, mando encadernar e ele fica vazio, tá? Olha, ele tá vazio. Eu comecei a colocar ele cheio no meu primeiro dia de aula, com a minha primeira semana de acolhimento. E aí foram as atividades que foram se colocando. E com isso, o que acontece? A gente entrou no momento de pandemia. E aí tudo se modificou. Teve que se fazer um plano de ação para isso. Então, a gente recebeu um monte de informações que foram ficando, né, sobre coronavírus. Cada hora a aula era um pouco mais à frente. Como lidar com isso? Então, o planejamento, ele tem que ser estratégico, ele tem que ser diferenciado, sim, ele tem que ser valorizado pelo aluno. Vou mostrar aqui para vocês, mas assim, ao contrário, para vocês, ó, bonitinho. Fiz inverso para vocês verem. Isso aqui é o nome da minha escola, tá? Então, como que a gente fez? A gente fez o uso das hashtags, que é compartilhe sua tarefa, fotografe sua atividade, somos todos Álvaro Alvim e somos todos SME. Então, essas hashtags eu utilizo em todas as fotos e utilizo na página da escola, na página do Facebook e do Instagram, e as crianças compartilham essa hashtag e a gente compila a foto. Outra coisa que eu faço no portfólio, para facilitar a visualização de vocês, é que eu sempre faço uma imagem que vai lidar com esse desafio. Então, por exemplo, o desafio da linha do tempo foi uma atividade que a gente fez e que aí vai para o portfólio do sexto ano, no caso, que eu sou professora do sexto ano, né? Então, eles tiram a foto, a gente bota no padrão da escola, o nome do aluno, ó. Essa aqui é uma outra atividade, foi a última que eu fiz, que é o desafio de matemática do Tangram, que eles também fizeram. Essa aqui foi o desafio do vulcão, que o meu vulcão mesmo, ele foi de papel higiênico, e os vulcões que apareceram eram maravilhosos. Eu não sei onde aquelas crianças tiraram aquele material. Na minha casa só tinha papel higiênico. Mas ficou assim. Aí você vê o protagonismo. Você vê quando o aluno fala assim, eu gostei da atividade, eu fui baixar um programa para falar mais sobre isso. Ou eu não fiquei naquilo. É quando ele não fica naquilo. Ele não faz... Ou seja, promovendo as redes de aprendizagem. Isso. Né? Ele não fica só naquilo. O pai contribui. O pai ajuda, o irmão filma, o vídeo. Você vê aluno do rap, na história do rap, a Neilda, o meu aluno que era super tímido, gravou um vídeo falando um poema lindo. Eu falei, cara, o que as redes sociais, o que uma pandemia não faz com uma criança? Uma sensibilidade tamanha, mas envergonhado, gravou um vídeo. Então, quer dizer, é mãe te dizendo assim, poxa, professor, o seu trabalho é tão legal, poxa, eu gostei de fazer o trabalho. Te liga que está trabalhando e vai fazer só amanhã. Isso se chama profissionalismo, se chama você ter compromisso com o seu trabalho. Você cria responsabilidade no pai e na criança. Então, eles se sentem também responsáveis por esse aprendizado. Então, não é nada impossível de fazer. As minhas aulas são gravadas com PowerPoint para facilitar a visualização do pai. São textos curtos para que as pessoas tenham entendimento. Então, dá para fazer, desde que a gente tenha a força
força de vontade, né? E que cada um faça aquilo dentro da sua possibilidade, mas faça alguma coisa, né? E aqui, por último, Sistema Solar, que também é um conteúdo de 6º ano. E aqui as minhas redes sociais, vou fazer meu jabá, Instagram, professora Juliana Cardoso, Facebook, Juliana, e meu e-mail, se vocês quiserem alguma coisa. Posso dar meu Muito jabá? obrigado. Muito obrigado, Ju. Divulga a sua participação na nova escola. Isso, dia 30 agora. Isso, muito obrigada. Dia 30, falei rapidinho, mas acho que deu para todo mundo entender. Dia 30, agora quinta-feira, às 15 horas, tá? No YouTube da Nova Escola e no Facebook, é uma parceria do Facebook com a Nova Escola, hashtag Nova Escola em Casa. Eu vou estar falando sobre metodologia, também desse meu trabalho com o Instagram e Facebook e as hashtags. Tá bom? Espero vocês lá. Dia 30. Muito obrigado, Ju, pela participação e pelo compartilhamento. Obrigada, um abraço, até a próxima. Tchau. Tá? Vou chamar agora a Sueli, que é uma coordenadora pedagógica da 8ª CRE, para conversar um pouquinho com a gente, né, nesse encerramento da nossa live sobre o que ela, enquanto coordenadora pedagógica da Escola Municipal Churchill, né, tem feito, né, e como ela tem visto esse momento, né, de atendimento educacional remoto. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite. Primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite e já pedir desculpa porque meu cachorro está latindo desesperadamente lá fora. Né, eu estou coordenadora da Escola Municipal de Churchill, né, que é uma unidade da 8ª CRE. E quando a Ana ligou para conversar comigo, ela falou dessa questão da criatividade. Então, assim, para facilitar, para mostrar que uma live também pode ter recurso, né, audiovisual, de mostrar e papel, enfim. Eu organizei criatividade em um acróstico, onde eu coloquei que é coragem para inovar, reorganização do planejamento, inquietação intencional, afetividade, transformação das ações, interações positivas, valorização das ações, pessoas e opiniões, imaginação ampla e fértil, dedicação, ação, direcionamento das ações pedagógicas e estudo e esforço, pois nada é fácil. Né? E aí, criatividade... Muito bom. Criatividade nesse momento é isso, é ter coragem para inovar, porque quando você inova, você vai estar de frente, né? Você vai precisar mobilizar as pessoas, mobilizar atenções, você vai precisar, entre aspas, aparecer, né? Ter novas atitudes, novos posicionamentos, e para isso você precisa de coragem. E aí eu vou ser breve, né? Porque eu sei que o tempo já está curto. Isso. Nós precisamos reorganizar o planejamento, né? Ressignificar o planejamento, porque aí vai entrar a função do coordenador, né? De conscientizar os professores, de falar com eles que nesse momento o conteúdo precisa ser apresentado de uma maneira diferente, né? Com uma nova visão, com um novo tipo de formatação. E aí vai entrar a inquietação intencional, que é aquela formiguinha pedagógica que começa a circular dentro de você e você começa a pensar assim, como eu vou fazer para apresentar esse conteúdo, para apresentar, revisar essa matéria que está ali no material complementar de uma maneira que seja atrativa, de uma maneira que seja virtual, né, e que envolva o aluno de uma maneira diferenciada. Nisso, a gente vai recair na afetividade, porque quando você planeja uma atividade virtual, você precisa cativar o espectador, cativar o aluno, cativar o responsável, prender a atenção, né, do aluno ali. Para prender a atenção, você precisa cativar e você precisa ser afetivo. E tendo tudo isso, sendo afetivo, você vai transformar as suas ações pedagógicas. Então, eu não vou sentar e fazer um vídeo lá com o meu caderno pedagógico agora. Abram um caderno pedagógico na página tal e façam, copiem e escrevam. Não, você vai reformular. Se tem uma atividade ali na apostila que pede para o aluno escrever os números de 1 a 100, você já pode promover uma atividade diferenciada, onde você vai fazer um vídeo e pedir para o aluno brincar de fazer essa contagem e dar tantos pulos e contar os objetos em casa. Então, você vai transformar as suas ações pedagógicas. Só que para
transformar ações, você precisa também de interações positivas. E aí serão interações positivas no seu grupo de professores, porque assim, se nós formos parar para pensar, todos nós somos fragilizados, né, nesse período. As pessoas ficam apreensivas, porque no caso nós precisamos sobreviver, né, nesse tempo. Então, você não pode cobrar, ali veementemente, cobrando. Você precisa ser afetivo, cativar, conquistar, né, as pessoas, e aí para isso você precisa de uma interação positiva, sem cobrança, sem assédio e sem agressividades. E aí você vai passar para a valorização das ações dos seus profissionais, dos seus responsáveis, das suas crianças. Vai valorizar também as pessoas e vai ter aquele momento de escuta de opiniões. A opinião do professor, porque os professores podem e devem contribuir nesse processo e eles com certeza são capazes de ter milhões de ideias maravilhosas. E aí você vai ter o uso da imaginação ampla e fértil que todo mundo é capaz de ter. Você vai precisar se dedicar. Você vai precisar trabalhar muito, né? Ter essa ação para desenvolver, para pensar, para ver como você vai transformar pedagógico em um veículo de mídia, né? Porque passa a ser mídia. Você vai precisar direcionar, né? E aí, enquanto coordenador pedagógico, você vai precisar direcionar essas atividades para que elas sejam significativas, para que elas sejam ressignificadas. E aí, para finalizar, muito esforço e muito estudo, porque nada é fácil. Se você não se estudar, se você não se dedicar, né, com esse trabalho, pensar em cada cuidado, em cada forma de falar, forma de fazer, você não vai ser bem sucedido. E aí, para terminar, eu vou deixar uma mensagem nesse período aí de pandemia. Mantenha calma e vá em frente. E é muito bom, Sueli, muito didático. Professora Tentei ser breve, porque o tempo... Ótimo, sua didática ajudou muito você ser breve. Professora Jô tá aí também na live, um beijo. Agradeço a presença dos colegas da escola, minha equipe de direção está aqui participando, Marilone, Celina. Muito parceiras da CRE, da oitava CRE, né? Então, agradecer aí a presença de todos os diretores, da professora Jô, que sempre nos apoia em todas as nossas ações, e agradecer a você, por você estar sempre compartilhando conosco ideias e ideais, né? Que é o importante, tá bom, querida? Um grande beijo. Somos uma rede, né? Somos uma rede e é um momento de mágica, é tudo vestirmos a camisa da educação carioca. Isso aí. Um grande abraço pra você, tá bom? Tchau. Vamos chamar a Soraya pra gente encerrar. Vamos lá, Soraya. Essa live maravilhosa, tá com gostinho de quero mais, mas a gente vai precisar, né? Soraya, cadê você? Aqui. Vamos precisar, infelizmente, né, por conta do tempo, já nos encaminharmos para o final. Mário, voltei correndo. Olha, muitas inspirações. Que aula! A gente volta para nossa sala de aula, só que invertendo essa lógica, né? Aprendendo muito com tantas ideias. Enquanto vocês falavam, eu anotei aqui alguns comentários. Rapidíssimo. Né, muito. E assim, só pegando por último, a Jo, ela citou exatamente isso, né? Que a professora Sueli tem um jeito muito dela de conduzir. E trazendo aqui um pouco desse start do que foi comentado, a Débora Marques, a Germana e a Leila, elas citaram o seguinte: um momento propício para essa inversão, para essa troca, para essa reconstrução. Ferramenta humana sempre como potencial, e a gente não pode desconsiderar isso, né? Nós estamos ali envolvidos nesse processo, então é o nosso fazer que é fundamental mesmo, e estamos nos reinventando, é o que a Leila trouxe, né? Reconstruindo tudo isso, trazendo uma lógica diferente, pensando exatamente nesse aprender a aprender que é do nosso aluno, mas que é muito nosso também, porque a gente não estava envolvido em tudo isso, a gente está tendo que aprender a fazer, né? E aí, só para fechar, a gente tem aí 2 minutinhos, pelo que eu vi, a boniteza de um sonho
É um livro que a gente trabalhava com ele na Editora Moderna, até a Renata Farani está aqui nos assistindo, a Fernandinha. E é um livro do Moacir Gadotti, que é o presidente do Instituto Paulo Freire. Especificamente esse capítulo que fala por que ser professor. Que ele traz o seguinte: a beleza existe em todo lugar, depende do nosso olhar, da nossa sensibilidade, depende da nossa consciência e do nosso trabalho. Então, acho que todos esses starts que a gente trouxe hoje, tanto da Ana Cláudia, como da Juliana, como da professora Sueli, é muito desse nosso olhar, da nossa sensibilidade, daquilo que é possível fazer, daquilo que a gente se prontifica realmente a fazer, a tecer junto com o nosso aluno, com os nossos pais, assim como a professora Juliana brilhantemente trouxe, né? E falando muito sobre essa rede de aprendizagem, como a Ana Cláudia trouxe para a gente, seja numa blogueiragem pedagógica ou seja mesmo no nosso jeitinho aí de conduzir isso, né, nas redes. Adorei que elas trouxeram aí esse intercâmbio das redes. E é isso. Isso aí. E aí, só para finalizar, deixar o convite para a nossa próxima live, na próxima segunda. Isso. Novo horário, às 18 Novo horário. horas. Semana que vem, dia 6, é dia da matemática. Então, nós vamos ter um convidado especial para falar sobre matemática e atendimento escolar remoto. Práticas de ensino da matemática e como que essa pessoa, né, a partir não tinha nada a ver com pandemia, mas como ele conseguiu, né, aproveitar-se do recurso audiovisual, de vídeos, para poder encantar e levar o ensino da matemática para todo esse Brasil e para o mundo, se bobear. Então é um convidado, né, como todos, são muito especiais, e eu aguardo vocês aqui para a gente conversar sobre atendimento escolar remoto e ensino da matemática em prol, né, dessa comemoração do dia 6 de maio como o Dia da Matemática. E também deixar rapidinho que nós vamos começar, eu vou começar na minha conta, um encontro com a Multirio, todas as quintas, tá? A gente vai começar a divulgar aí. Isso. Então, o pessoal que é da rede, quem não é da rede também, participem. Vamos depois colocar o horário, mas a gente quer que vocês possam também, né, aproveitar o que a gente vai tentar construir de diálogos com os produtos da Multirio e os funcionários que estão lá se dedicando e fazendo muita coisa boa para que a gente possa utilizar nas nossas salas de aula, tá bom? Soraya, muito obrigado pela parceria mais uma vez. Beijo. Um grande abraço. Professor Maurício, que esteve aí também, agradeço pela participação. E todos, agradeço imensamente por apoiarem essa nossa proposta. Até segunda.